Gente, agora falando muito sério, vamos lá, vamos pontuar. Serão 10 passos, tá, para você realizar uma audiência, na minha opinião, de sucesso, podendo ter intervenções de mais passos no meio do caminho. Mas a priori, o que eu anotei aqui são 10 passos. Passo 1, então, gente. Primeira coisa de tudo da vida do planeta. Para passar esses passos para vocês, eu pensei aqui numa ordem cronológica de acontecimentos, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer, tá, beleza, sou correspondente, vou fazer uma audiência. Primeira coisa é você saber se você entende da matéria. Então, o que se refere sobre posicionamento. Se você vai fazer uma audiência criminal, ou se você vai fazer uma audiência civil, ou se você vai fazer uma audiência trabalhista, ou se você vai fazer uma audiência no Procon, você precisa saber que os procedimentos são diferentes. Inclusive, teve até uma audiência que foi pontuada hoje na minha reunião hoje à tarde, que era uma audiência num GCRIM, então era uma audiência criminal, e havia uma orientação sobre se o MP passasse alguma proposta, enfim. E aí o correspondente se equivocou questionando se era pra gente oferecer a proposta. Então o primeiro ponto que você precisa ficar muito atento é qual a matéria da audiência que você vai fazer. E se você entende, porque às vezes as chances são que uma audiência trabalhista é totalmente diferente de uma audiência civil, que é totalmente diferente de uma audiência criminal. Então tome cuidado, porque se você achar que vai para uma audiência civil, aliás, uma audiência trabalhista que vai acontecer a mesma coisa na audiência civil, tome muito cuidado. Então, esse é o primeiro passo, tá bom? Aí, Fernando, que passo idiota? Não é. Vem em mim que não é, eu sei o que eu tô falando. Muita gente fala assim, eu sou correspondente, o que você faz? Eu faço tudo. E aí chega lá numa instrução, alguma audiência trabalhista e não tem a menor ideia do que fazer e fica bem confuso na hora que o juiz dá a palavra, sabe, fica bem perdido. Então, isso não significa que você não deva fazer, porque, pô, Fernanda, eu quero fazer, eu quero aprender, tudo bem. Então, a minha sugestão, se você é do civil, quer começar a fazer audiência trabalhista, antes de você aceitar as demandas, vai pro fórum, assiste muita audiência, investe num curso aí do Thiago Pereira, por exemplo, a DV Prática, que é sobre trabalhista, e aí você começa a pensar na possibilidade de você começar a atuar no trabalhista. Já não chega lá assim, eu pego tudo, eu faço tudo, tá tudo é nóis. Que as chances são que não vai dar muito certo. Nossa, ficou muito escura a minha câmera agora. Pra vocês, tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo? Será que a conexão caiu? Tá tudo certo? Peraí que eu vou aumentar um pouco minha luz aqui, porque ficou ruim pra mim. Peraí. Lá vou eu, saindo no meio da live, como sempre, a louca. Mas aqui eu achei que ficou muito ruim. Agora melhorou. Beleza. O pessoal tá falando que tá normal. Belezinha. Vamos lá. Então, primeiro ponto, ok? Conheça o rito, conheça, enfim, a matéria do seu cliente, e aí a gente vai seguir. Então, pensando nessa linha de raciocínio, certo? Primeira parte é você ter essa consciência do tipo de cliente que você vai atender. Segunda parte, para você desempenhar uma audiência de cabo a rabo ali, fenômeno e o cliente gostar do seu trabalho. Organização. E o que é... Quando eu falo organização, no que se refere à audiência, gente, eu vou pontuar todos os pontos que eu acredito que sejam importantes que você precisa considerar. Eu tô aqui olhando minha colinha, tá? Por isso que eu tô olhando de lado. Primeiro, o agendamento. Então, quando chegar uma solicitação de audiência para você e você viu, não, é cível, eu faço cível, vambora, vou fazer essa audiência. Primeira coisa, qual é a sua forma de agendamento das audiências? Ela é numa agenda física? Ela é numa planilha de Excel? Você atende uma comarca só? Você atende mais? Você já é uma logística? Você contrata correspondentes? Tudo isso faz parte da organização. Ai, Fernanda, ainda não, tô no comecinho, ainda trabalho com uma agenda e tal. Tudo bem, mas já pense em uma organização que vai possibilitar você a escalar. Ou seja, aumentar a sua área de atuação para você poder ganhar mais no trabalho como correspondente, ok? E a primeira parte da organização, sem dúvida, é o acuso-recebimento. É tão simples, gente, o acuso-recebimento, que chega a ser óbvio de eu ter que falar para vocês. Porém, eu vou te falar como contratante o nível que isso é importante. Se você não acusar recebimento, o seu contratante não tem como saber o que você vai fazer. E aqui todos os dias na Fórum Delivery nós vemos situações onde contratamos um correspondente
ele não acusa recebimento, ou seja, minha equipe não sabe se ele vai fazer, minha equipe vai lá e cancela. Aí o correspondente fala assim, não, mas você cancelou, mas eu já fiz a cópia. Aí no caso de cópia, né? Já fiz a cópia. Lindo, se você não acusar recebimento, seu cliente não tem bola de cristal. Ele não é obrigado a saber o que você vai fazer. Então, o acuso recebimento, ele é muito importante. Nesta primeira fase, que é de recebimento da contratação, eu vou falar do acuso recebimento somente para a ciência do seu cliente que você vai cumprir aquele ato. Depois, nas fases que eu vou explicar, a gente vai entender o acuso recebimento em um outro nível, tá? De organização, ok? A Ana tá falando, qual é o tempo razoável para acusar recebimento? Na minha opinião, como contratante, de imediato. Então, assim, se você trabalha por e-mail, coloca o seu e-mail no seu celular, porque a chance do correspondente estar na rua é muito alta, né? Então, coloca o seu e-mail lá e com barulhinho, chegou o e-mail, olha o celular. E tem uma assinatura, tá? Uma assinatura num bloco de notas, acusa o recebimento. Por isso que a organização ela é muito importante. Então, se você anota as audiências numa agenda física, de papel, ande sempre com ela, porque você quer ver o cliente morrer, é o correspondente falar assim, eu vou ver minha agenda e eu te falo depois. Isso não pega bem, tá, gente? Não pega, gente. Não pega bem. Ainda mais para cliente que é contencioso, que tem uma pegada muito rápida. Assim, não dá para esperar. A pauta é muito extensa. Pode não ser para você. Para você pode ter chegado somente uma audiência. Mas para nós contratantes, às vezes nós temos 60, 70 audiências para contratar. É difícil a gente lembrar o correspondente que vai ligar depois para ver. Quando o correspondente faz isso, minha equipe, não sei se está na live, eu pedi para elas entrarem hoje. Quando o correspondente fala isso, normalmente elas já passam pro próximo. E aí você vai acabar perdendo o negócio. Mas você também não pode sair acusando recebimento sem antes fazer a conferência da sua pauta. Por isso que a organização ela é bem importante. O que acontece aqui? Quando o cliente manda pra gente, o que eu falo? Às vezes, sei lá, a Gabriela não tá, a Alessandra não pode atender e eu não mando na pauta, né? Quem manda na pauta é minha equipe, elas que sabem de tudo. Aí o que eu falo? Doutor, faz o seguinte, manda a contratação pra gente que eu já tô vendo agora e já vou te mandar os dados da audiência. É isso que eu falo pro cliente. Quando às vezes ele me liga e minha equipe não pode falar agora, né? Porque minha equipe ainda tem que falar com o correspondente pra ver se o correspondente ainda pode fazer. Então, mas eu não falo que não, e eu também não falo que sim. Eu falo, pode mandar na contratação, que eu já tô ligando pro correspondente, já vou te posicionar agora. Gente, vamos bater 100 pessoas nessa live, vai? Tem 98 agora, vamos bater 100 pessoas nessa live. Manda um aviãozinho aí pra galera assistir, que é muito importante o conteúdo que eu tenho que passar pra vocês hoje, gente, sério. Olha a Lê aí, ó. A Lê, gente, ela é minha advogada na Fórum Delivery, que cuida das audiências, tá? Aê, batemos 100! Lindo. Ó, ela que cuida das nossas audiências. Então, a Lê colocou lá. Não adianta acusar recebimento e depois dizer que não pode realizar o ato. Exatamente. Por isso, a organização ela tem que ser muito importante. O trabalho de correspondente, para quem atua com o contencioso, ele é muito dinâmico, gente. Sério, muito dinâmico. É rápido, o correspondente vai ser contratado, ele já tem que saber a pauta dele, a organização dele. Enfim, há também aqueles correspondentes que lidam com o parceiro. Então tem que organizar a equipe para ver se consegue atender. O que eu sempre falo para as meninas na Fórum Delivery? Sempre dá. Ah, dá para fazer? Sempre dá. O máximo que vai acontecer é a gente majorar os honorários. Mas sempre vai dar pra gente fazer. Raramente, né, Ale? Fala aí, que a gente não conseguiu atender alguma audiência. Ó, hoje, por exemplo, não sei nem se a doutora tá na live aqui. Ah, esqueci o nome dela, Lê. Me lembra, meu Deus, é muita coisa na minha cabeça. Pera. De Jaú, calma. Ai, doutora Juliana. Doutora Juliana, de Jaú, ela é aluna do CAP. E chegou uma contratação de uma audiência em 30 minutos. Era tipo, a audiência era 5h40 da tarde e chegou, sei lá, 5h10, algo assim. A Alessandra entrou em contato com a doutora Juliana e ela prontamente falou, não, vamos, tal. Tive que majorar um pouco os honorários, porque ela teve que fazer um remanejamento de pauta, mas ela conseguiu atender. Então, para você ver como a praticidade e a rapidez assim, de um correspondente realmente é aquilo que vai definir a contratação. Mas uma agilidade e uma agilidade realmente coerente. Não pode ser falsa, que nem a Lê colocou aqui. Não adianta você falar que vai, depois você não vai. Entendeu? Você tem que saber o que você está fazendo. Isso vai demonstrar profissionalismo. Profissionalismo, tá bom? Ale, vai botando seus apontamentos aí. Tá ligado? Tá ligado? Aí a Simone colocou, o preposto precisa saber do ponto 1
O preposto, sim, mas ele pode ser orientado pelo advogado. Eu vou chegar nessa parte do preposto, tá? Sim. Gente, vocês me desculpem se eu tô falando muito rápido, é que realmente tem muito conteúdo hoje e eu quero passar tudo pra você. Há uma grande possibilidade dessa live virar 2, tá? Porque é muito conteúdo importante. Ó, a Jéssica colocou, deixa o e-mail logado no céu sempre. Muito bom, gente, isso aí. Eu vou dar continuidade aqui e vou ler depois no final, beleza? No que se refere também à organização, uma coisa muito importante a se falar. Além do acuso de recebimento, com propriedade, né, com respeito, depois não vale falar que não vai poder ir, tá? Além dessa parte da organização, é muito importante também a organização dos dados, tá? Tem cliente que não pede dados. O que é dados, Fernanda? Dados. Nome completo do advogado que vai, IOB, e nome completo do preposto que vai e CPF. Quando eu falo dados, é isso que eu tô falando, beleza? Dados. Então, a parte de dados é muito importante que você também tenha rapidamente, porque há clientes que pedem confecção de documentação interna e há clientes que mandam os documentos em branco. Nesse caso, maravilha, às vezes você nem precisa mandar dados para o seu cliente. Mas aqueles clientes que solicitarem os dados, primeiro, tenha certeza de que são aquelas pessoas que vão comparecer ao ato. Ah, Fernanda, mas se bater o carro, morrer... Isso é exceção à regra. Você não pode deixar que a exceção vire regra. Exceção é exceção e regra é regra. Então, que a regra no seu trabalho seja as pessoas indicadas para o comparecimento dessa audiência são aquelas que efetivamente vão comparecer. A exceção é... Teve um imprevisto, a audiência atrasou, choveu, bateu o carro, sei lá, aconteceu. Isso é exceção à regra. Mas tente sempre manter a equipe. E por que eu falo isso? Eu, como contratante, vou falar. Às vezes, a carta de preposição, por exemplo, eu tenho um cliente que carta de preposição é assinado pela diretoria da empresa. Então, não é algo simples, sabe? Que eu vou mandar assim, eu não posso mais ir, você pode mandar a tua carta de preposição? Às vezes não dá tempo, às vezes o diretor tá em reunião, sei lá, tá viajando, e aí não dá. E aí você tem que ir pra uma audiência, vamos supor que você esteja numa comarca que não é concedido prazo de juntada, imagina o problema que isso vai gerar. A grande sacada, gente, é nós, correspondentes, pensarmos com a cabeça do cliente. A gente não pode pensar num mundo pequeno onde o nosso contratante é o responsável pelo pagamento, pela elaboração de carta de promoção, pela subsídio da audiência, pela defesa. A gente tem que pensar que no escritório de advocacia existem vários departamentos. O financeiro, o que faz peça, o que contrata. Então a gente não pode pensar com essa cabeça assim, mas é só fazer o documento. Não, às vezes a coisa envolve outras pessoas, outros departamentos. E quando a gente não pensar nisso, a gente vai trazer problemas para o nosso cliente. A última coisa que você quer é trazer problemas para o seu cliente. Você tem que trazer a solução do seu cliente, não o problema. Alguém que falou que eu não tô nem respirando, né? Tá perfeito assim, não tá nem respirando. Eu tô... Falei que eu já tô capeta, né, gente? O que a Lê colocou também? Juizado, via de regra, não é concedido prazo. Alterar dados é prejuízo na certa. A Lê colocou aqui super bem apontada essa situação. Então, mantenha os dados. Se Jesus não der, tá bom. Mas que isso seja a exceção à regra e não a regra, ok? Falsificar documentos jamais. Obrigada, Lê. A Lê tá me lembrando aqui um monte de coisa aqui, ó. Por que a Lê tá falando isso? Porque já teve várias vezes que o correspondente adulterou documento sem autorização do cliente e foi para audiência. Por exemplo, a carta de preposição tava lá o Antônio da Silva. O Antônio da Silva deu ruim, não podia ir para audiência lá por quê? O correspondente não avisou e falou para Maria Josefina ir para audiência. Aí, quando volta a ata de audiência, tá lá, comparecimento a Josefina. Aí você fala, mas era o Antônio que tava na documentação. Ou seja, o correspondente adulterou o documento. Você não vai adulterar documento. Escreve aí na sua folha. Eu não vou adulterar o documento. Você pede pro seu cliente, cara, pelo amor de Deus, você não pode adulterar o negócio. Seu cliente mandou o nome de uma pessoa, ou vai aquela pessoa, ou você pede o documento. Adulterar, cara, sai dessa, entendeu? Nunca faça isso. Fernanda, que povo doido! Que povo doido, você não tem noção das coisas que a gente vê na Fora Delivery. Você não tem noção, entendeu? Você não tem noção. Oi, Rodrigo, e aí? Bom, essa é uma questão, tá bom?
Então, dados. Ale, se você tiver mais alguma pontuação aí pra falar sobre audiência, manda bala aí que você é melhor do que eu aqui pra falar sobre as audiências. Beleza, deu tudo certo, você mandou os dados, você se organizou, o cara que você indicou é o cara que vai, olha que coisa mais linda da vida. Fala aí, Ale, quando tudo acontece desse jeito, a gente fica muito feliz. Às vezes não acontece, mas quando acontece a gente fica muito feliz. E aí, qual que vem o próximo passo? Documentação. A documentação da audiência. O que você precisa levar, por que você precisa levar, e se não levar, o que acontece e tal. Primeira coisa no que se refere à documentação de audiência que eu quero apontar para vocês é em relação ao acuso recebimento. Lembra que eu falei lá no começo da live que você precisa acusar recebimento para fazer a contratação? E agora o acuso recebimento, na minha opinião, ele significa o quê? Beleza, cliente, vi tudo aqui, é nóis. Entendi, documento tá perfeito, tá tudo certo. Acuso recebimento. Você quer me ver morrer, é o correspondente acusar recebimento e chegar faltando uma hora e falar assim, a carta de proposição não tá abrindo. A defesa é do outro cara. Brother, se você acusou recebimento, na minha opinião, significa que você analisou toda a documentação. Não acusa recebimento antes. Aí você pode pensar assim, mas Fernanda, eu tava na rua, como é que eu vou acusar? Aí você vai falar o seguinte pro seu cliente, acuso o recebimento da documentação, farei a conferência posteriormente de todos os arquivos enviados e acusarei recebimento novamente. Imagina, Alessandra, imagina se os correspondentes fizeram isso, a gente ia ficar tão feliz. Porque a gente acha, quando acusa recebimento, a gente acha que tá tudo bem. Na minha opinião aqui também na Fórum Delivery, a Ale, ela faz uma conferência prévia da documentação. Se o cliente falou assim, estamos enviando 10 arquivos. A Ale, ela já olha lá se tem 10 arquivos, tudo belezinha, tal, não sei o quê. Ela vê as orientações, ela vê se a defesa é essa mesma. Nós fazemos esse filtro interno na Fórum Delivery. Mas pode passar. Pode passar. O cliente passou, imagina se na Fórum Delivery não vai passar. Agora, o correspondente, quando ele acusa, cara, ele, na minha opinião, entendeu a orientação, entendeu que tá tudo certo. Então, cuidado. Acusa recebimento quando você fizer a conferência da documentação. E se você não conseguir fazer a conferência naquele momento, você avisa o seu cliente que você está acusando o recebimento da documentação, mas que fará a conferência em momento posterior e aí vai dar novo acuso de recebimento. Top. Sério, gente. Se você fosse o advogado da causa, você não ia curtir um correspondente que fizesse isso? Você ia curtir. Então, assim, empatia, beleza? Empatia acima de tudo. Pense que poderia ser a sua audiência. E trate a audiência do amiguinho como se fosse a sua. É o primeiro povo. Deixa eu ver se a Lê falou mais alguma coisa. Eu tenho problema, né? Pera. A Sara. Doutor, uma coisa que atrapalha nós correspondentes em audiência é que nossa atuação é engessada. Calma que eu vou falar sobre isso, Sara. Eu já até sei o que você vai fazer. E eu preciso, Sara, segura essa dúvida aí que eu preciso falar sobre isso, beleza? Seu direito, novo olhar. Esse seria um segundo aviso de recebimento? Exatamente, tá? Documentação, Ale, vê aí se eu esqueci de falar alguma coisa. Gente, quando você... A coisa mais importante da vida é documentação, são as orientações de audiência. E aí você pode falar assim pra mim, mas Fernanda, o cliente... Pronto, voltei, né? Eu tinha caído aqui, voltei. Agora eu tô no 3G, seja o que Deus quiser. Às vezes o cliente, gente, não manda documentação. O ideal da vida, né, do planeta, é quando o cliente manda documentação em tempo hábil para você estudar o caso, você estudar as orientações. O ideal da vida é isso. E isso pode ser alinhado com o seu cliente? Pode e deve. Quando chega um cliente novo na Fórum Delivery, eu vou sentar com o coordenador e vou falar, vamos lá. Vou te explicar como é que funciona a Fórum Delivery, você vai me explicar como funciona o seu escritório e juntos vamos alinhar um procedimento para que tudo ocorra direitinho, tá? Então eu falo assim pro meu cliente, olha só, eu gostaria que a pauta de audiência fosse enviada com uma semana de antecedência. A documentação você pode enviar 24 horas antes, não tem problema, mas a pauta, se for possível, eu gostaria que seja enviada com uma semana de antecedência, para eu conseguir o melhor correspondente pelo melhor preço, enfim, blá blá blá, né? Aí eu falo com ele. Aí, beleza, documentação um dia antes, para conseguir, em tempo hábil, não adianta também ele mandar 11 horas da noite, audiência 8 horas da manhã. Fernanda, isso acontece? Acontece e muito.
tá? Não raro recebemos contratações de audiência fora do expediente para audiência 8 horas da manhã do dia seguinte. Tá? Só que os meus clientes sabem que eles podem confiar, principalmente na Lê, aqui que trabalha 52 horas por dia, então a gente consegue atender essa demanda. Mas o ideal é você alinhar. Então muitas vezes eu falo isso pro cliente, pode acontecer excepcional? Pode. Pode ser que o valor também seja excepcional. Isso pode acontecer, tá? Então, no que se refere à documentação, vou pontuar uma coisa muito importante para você. As orientações de audiência, elas são importantes. Fernando, o que é orientação de audiência? Você vai pedir para o seu cliente um documento com as orientações. Fernanda, todos os seus clientes têm orientações? Não. Tem cliente que não manda nada. Tem cliente que manda assim você para audiência. Então, a Lê, ela já está orientada ao seguinte, recebeu a contratação de audiência, primeira coisa que tem que ter, a intimação. Eu exijo do meu cliente a intimação. Por quê? Eu quero ver a intimação, o horário, o dia e o endereço da audiência. Tem cidade que tem mais de um PROCON, tem cidade que tem milhões de juizados, então eu preciso dar intimação para eu saber. Se o cliente não mandar, ele está assumindo o risco que é aquele lugar. E eu faço isso com todos os clientes, mas isso é pontuado antes. Contratou fora um delivery, esse é o procedimento. Se você não mandou e o correspondente for para outro lugar, azar, né? E aí, beleza, fica assim. Doutora Elis, você cobra mais taxa de urgência? Quase nunca. Sempre que eu consigo absorver o valor, eu não cobro, tá? Não cobro, porque isso é parceria. Isso é parceria. Às vezes eu cobro, às vezes não. Depende muito, assim, da minha sensibilidade de analisar o caso, tá? Bom, ok. Então você combina com o seu cliente que ele deve mandar orientação. Aí seu cliente fala, não vou mandar orientação. Beleza. No mínimo, se você tiver pela ré, importante, peça a defesa, se já for uma audiência de instrução, peça um documento que você consiga pelo menos saber o que está acontecendo na vida, né? Se ele não mandar as orientações. O ideal é que ele mande as orientações. Vamos viver aqui num plano maravilhoso onde o cliente mandou as orientações da audiência. Então, pontos que você precisa tomar muito cuidado. Se tiver acordo, pelo amor de Deus, lê. Qual o valor do acordo? Qual a forma de pagamento? E se pode ter multa ou não? Porque alguns clientes não aceitam. E assim, é o cliente que manda na vida, tá? Então, vamos supor que seu cliente mandou assim, proposta de acordo em R$100, não aceitar acordo em caso de multa de descumprimento. Mas você sabe que na sua comarca é de praxe. O juizado, o PROCON, sei lá que órgão, enfim, vara civil, sei lá, colocar a multa. Se você sabe disso e você leu nas orientações que seu cliente está pedindo para não fazer o acordo, você já avisa o seu cliente. Fala, olha, aqui é praxe, como eu devo conduzir? Não ache nada. Não ache que no seu fórum faz assim, então tem que ser assim. Não tem que achar, tá bom? Beleza. Primeira premissa do correspondente, não ache. Tenha certeza. Se você ficar na dúvida, pergunte pro seu cliente, beleza? Então, nesse caso de audiência, você pergunta direitinho, fala assim, se você ficar com dúvida, mas o prazo para pagamento é em dia útil? É em dia corrido? Pergunte pro seu cliente. Como que deve constar na ata? Deve constar os dados bancários para depósito? Pode ser depósito judicial? Pode ser ordem de pagamento? Questione pro seu cliente. Não tenha dúvidas, porque o que pode acontecer? Se você tiver em audiência, às vezes tem juiz que deixa sair para ligar pro cliente. Beleza? Mas tem juiz que não deixa. E aí, se você tiver? E aí, como é que faz? Né? Calma que eu ainda nem comecei a falar de audiência. Vocês estão vendo aqui que eu tô na prévia. Eu tô, tipo, um dia antes da audiência. E olha quanta coisa você tem que observar. Parou já para pensar? A Lália aqui colocou, sem conhecer o conteúdo da mesma. Hoje de manhã aconteceu, por exemplo, o cliente não mandou contestação, era uma IJ, o cliente não mandou contestação, não mandou nada. Assim, mandou um resuminho, assim, que dava para ser melhor, né? E aí eu orientei o quê? A correspondente a chegar mais cedo, pegar o processo na sala de audiência, dar uma lida. Se o processo for digital, acessa, aí muito mais fácil, né? Porque dá para você acessar. Se o processo for físico, chega um pouco antes, pede lá o processo, provavelmente já vai estar na sala de audiência e dá uma lida nas principais peças. Não precisa ficar lendo, assim, jurisprudência, não. Ali, ó, rapidinho, uma folheada nas principais peças. E outra, formalize pro seu cliente que ele não mandou
né? Que você vai fazer o possível para entender toda a demanda para realizar uma boa audiência. Tudo tem que ser formalizado, gente. Tudo na vida, gente. Nós correspondentes, somos a ponta mais fraca do elo de contratação. Tudo vai sobrar pra gente. Tudo. Então, tudo tem que ser formalizado. Então, você tem que fazer a sua parte de forma tão perfeita que a corda não estoure pro seu lado. Se falhar, não tem dúvida que vai sobrar pro correspondente. É assim que funciona a vida. Desculpa, a vida é assim. Né? Não tem muito o que fazer. Então, beleza. Jéssica, no cível eles majoram a multa no mínimo R$10 ou a cargo do juiz. Então, não vamos generalizar as questões na live, porque eu posso garantir pra você, doutora, que cada comarca é de um jeito. Tem comarca que o juizado é de um jeito, a vara civil é de outro e o PROCON é de outro. Não existe como a gente generalizar. Tem comarca que não cobra multa, tem comarca que cobra, tem comarca que é multa 30%. É um samba do crioulo doido. Então, não vamos generalizar. O que eu posso generalizar? Obedeça às orientações. Se o seu cliente falou, se tiver multa, não fecha acordo, não fecha o acordo. Mas aí, você vai ter que ter o próximo passo que eu vou falar, que é você ter aquela sensibilidade de pegar os dados da outra parte. Que dados, Fernanda? Telefone, e-mail, os dados. E passar para o seu cliente no relatório de ata. Mas isso eu vou falar no final da live, tá? Que eu vou falar sobre como entregar uma ata de audiência de forma decente para o seu cliente. Mas já tô antecipando, tá? Se você não conseguir fechar o acordo por conta disso, você pega todos os dados e manda pro seu cliente e aí ele vai ver o que ele vai fazer. Não haja agressivamente com a parte, porque eu vou falar aqui hoje da advocacia empática, tá bom? Calma que a gente vai chegar lá. Bom, estamos então falando até agora de um movimento pré-solenidade. E eu preciso tomar água porque eu tô com a boca pegando fogo. Movimento então pré-solenidade, onde você tem que ficar esperto com todas essas questões que eu falei. Espero que você esteja anotando, porque eu tô falando coisa pra caramba. E são coisas que só a prática vai te trazer. Eu quero que você me fale em algum livro desta vida que fala tudo que eu tô falando aqui nessa live. Ale, você tá na live ainda? Fala comigo aí, que eu tô ficando preocupada. Você não tá mais falando comigo? Beleza, vamos lá. Aí vem a fase da preparação. Que ponto que é que eu já nem amo? Preparação. Quarto passo para a realização de uma audiência perfeita, a preparação. E na minha opinião, a preparação, ela é o estudo do caso, tá? E também você pensar na roupa. Por que eu coloquei roupa aqui? Porque eu já tive reclamações de correspondentes que não foram bem vestidos, foi de calça jeans, mulheres muito decutadas, assim. Eu não sou a pessoa mais certa do mundo para falar com vocês de roupa, tá, gente? Porque, né? Não sei quem viu meu stories agora, viu que eu saí de chinelo e meia na rua. Eu sou assim. Só que você está representando o seu cliente, uma outra pessoa. Então, o mínimo que eu acredito que a gente deva seguir são os trajes formais da nossa profissão. Você não vai, você é advogado, você não vai pra audiência de calça jeans. Não vai. Vai pro bar, vai pra balada, vai pra casa do seu amigo, mas pra audiência você vai de terno, tá? E a mulher, mesma coisa. Eu tenho que falar isso porque é uma coisa que eu já tive reclamação, tá bom? E o estudo do caso. E o estudo do caso, gente, ele vai desde as orientações da audiência até toda a documentação que o seu cliente mandar. Existem audiências muito simples, gente, PROCON. Mas existem audiências muito complexas. E a gente faz aqui de todo tipo, desde as mais simplinhas até audiências, assim, que mandam proposta de acordo de R$100 mil pra gente. Então, eu sei do que eu tô falando. Leiam as orientações. Coisa boba que agora eu vou falar, mas que já aconteceu aqui. Entenda se você tá pelo autor ou pelo réu. Olha que coisa boba, mas às vezes você vai estar pelo autor. Eu tenho clientes aqui, empresas, mas eles são autores. E já aconteceu de correspondente estar tão acostumado de fazer audiência no automático, que chegou e falou, tô pelo réu. E aí, pior, na ata de audiência saiu como se o autor tivesse ausente, né? Mas tudo bem. Isso pode acontecer. Então, coisa boba, mas a correria do dia a dia às vezes vai te induzir a erro. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Então, preparação. Por isso que é legal você organizar com o seu cliente a metodologia de envio de documentação. Vai mandar orientação? Não vai. Eu só vou mandar a defesa. Então, leia a defesa. Se você ficar com alguma dúvida, pontua para o seu cliente. E pontue em horário comercial.
tá? Porque eu já tive caso de audiência ser 8 horas da manhã e o correspondente mandou mensagem 10 horas da noite falando que não entendeu alguma coisa. Qual é? O que eu vou fazer? Não dá. A maioria dos meus clientes eu tenho WhatsApp. Já por isso, né? E peço desculpas, entro em contato, meia-noite, tô nem aí. Eu preciso perguntar, né? Mas para que isso não aconteça, né? Pergunta de horário comercial. Melhor coisa que você vai fazer da sua vida, porque daí você não vai achar nada. Você tem a certeza de como você está indo para audiência. Se ficar com dúvida no acordo, se ficar com dúvida, sei lá, na defesa, achar que tá estranho, sei lá, qualquer coisa, pergunta pro seu cliente antes, em horário comercial, de preferência, tá bom? Não vá para uma audiência achando que entendeu. Porque você com certeza vai ser surpreendido por alguma pergunta, alguma situação, e aí você não vai saber o que falar na hora, tá? Que mais? Ale, você tá aí? Ale tá aí. Às vezes o cliente falha e manda orientação fora do horário. Verdade? Às vezes o cliente manda orientação fora do horário. E aí o que eu alinho com os meus clientes? Que eu gostaria que também todos seguissem, mas alguns não seguem. Eu peço, se você for enviar alguma documentação fora do horário, avisa a gente pra gente avisar o nosso correspondente. Tem cliente que faz isso, tem cliente que não faz. Mas, como eu disse alguns minutos atrás, eu tento fazer de tudo para colocar a Fórum Delivery acima do erro. Então, assim, eu pedi pro meu cliente, quando eu fui lá pra reunião, pra ele mandar, ele mandou fora do horário, eu pedi pra avisar. Aí, não é que eu tô me eximindo, a culpa não é minha, comigo não morreu. Não é isso, mas você precisa se preservar. Isso vai trazer uma segurança pro seu cliente também, você não tenha dúvida. O advogado operacional, o que é advogado operacional? É o advogado que tá preparando a defesa. Ele é uma coisa, o coordenador e o sócio é outra coisa. Às vezes o advogado, ele não liga, mas o sócio vai ligar. Você não tenha dúvida que o sócio vai ligar, tá? Então, pense nisso quando o seu cliente mandar as orientações fora de hora, enfim, tá? Beleza. Beleza, vamos pra audiência então. Agora a gente vai pra audiência. Deu tudo certo, minha roupa tá da hora, eu entendi as orientações, minha pauta tá firmeza. As pessoas que vão pra audiência são aquelas dos dados que eu mandei. Minha pauta tá bonita, show, vambora. Beleza. Chegada, empatia. É uma coisa que eu falo no curso, no treinamento correspondente alta performance. Eu tenho uma aula que fala só sobre empatia. E eu vou abrir isso aqui nessa live e vou falar isso pra vocês. O que eu considero como sendo a empatia na correspondência? É aquele cara, é que eu tô falando na live do celular, não vai dar. Mas tipo, aquele correspondente que chega assim, ó, no celular. Nem olha pra cara do cidadão que tá na outra parte. Fica assim. Aí ouve o pregão, vai olhando pro celular. Tipo, nem aí, ó, tá viajando. Sabe, cara, para pra pensar. A outra parte que tá lá, ela pode ser uma pessoa física ou jurídica, não importa. Mas a gente tem que tratar todas as pessoas com respeito. Pode ser que você não tenha proposta de acordo, mas se você chegar lá e conversar com a outra parte, oi, prazer, eu sou o doutor fulano, tô pela parte, tem proposta, não tem, já trocar uma ideia com a pessoa. É a única coisa que eu falo, é empatia. Com quem eu aprendi isso? Com o Bruno. O Bruno é uma pessoa que me ensinou muito sobre empatia. Pra quem não sabe, o Bruno é meu marido barra sócio. E não tinha uma vez que eu ia fazer audiência com ele, ele é como advogado, eu como proposta, que ele chegava e tipo, já procurava, sabe? Quem que é o advogado da audiência tal? Aí procurava. Aí trocava uma ideia com a pessoa. A gente fazia muita audiência de plano de saúde. Então, muitas vezes, as pessoas elas estavam muito debilitadas, estavam doentes e, assim, 99,9% dos casos não tinha proposta de acordo. E, às vezes, a pessoa estava com um buraco aqui na garganta e não tinha proposta de acordo. Então, assim, o mínimo que a gente podia fazer é ser empático com aquela pessoa. Porque amanhã pode ser você lá. Amanhã pode ser a sua operadora de cartão de crédito que te lascou e te colocou, sei lá, onde, e de forma equivocada. E aí pode ser certeza que você vai gostar que alguém te dê atenção. Então faça com as pessoas o que você gostaria que fizesse com você. É a primeira coisa que eu te peço. Então, eu acredito muito na advocacia empática. Chegue, se apresente. Pelo amor de Deus, chega e já dá o seu nome lá pro responsável. A maioria dos lugares, eu não vou generalizar novamente, porque isso é um erro, mas a grande maioria dos lugares existe um responsável pelo pregão. Fernando, o que é pregão? É aquela pessoa que fica parada na porta
chamando as pessoas. Audiência fulano contra fulano das 10 horas. Essa pessoa é o pregão. Vai lá e dá o seu nome. Fala, oi, eu sou fulaninho e eu tô pela audiência tal. A outra parte já chegou? Às vezes a pessoa risca lá. Ah, não chegou ainda. Ah, então tá bom, já cheguei. E fica perto da porta. Porque às vezes você não sabe. A pessoa é tímida, a pessoa não chamou alto, a pessoa engasgou. Mas se você tá por perto, as chances são que isso não vai acontecer. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que já tivemos problemas em audiência porque o correspondente disse que não ouviu o pregão. Como que na vida de senhor você vai falar pro seu cliente que você não ouviu o pregão? Aí eu vou te contar uma história. Eu queria que o Bruno estivesse aqui. Eu acho que até ele que tá chegando, não sei. Mas uma vez, gente, o Bruno foi fazer uma audiência. Gente, o Bruno é muito porreta. Sério, o Bruno é muito porreta. O Bruno foi fazer audiência, deu um nome, constou o nome dele lá pra moça do pregão. E ele tava lá. A moça não chamou. A moça não chamou. E o Bruno... O Bruno deixou isso quieto, não. O Bruno chegou e falou... Aí chamou a próxima audiência, acho que a dele era às 10. Aí chamou da audiência das 10h20. O Bruno falou, e eu? Não, chamamos, você não ouviu. Ele, mas nem a pau. Ele pegou todos os advogados que estavam lá como testemunha, foi conversar com a mulher lá do cartório, a mulher jurava de pé junto que não. Ele foi conversar com o juiz, ele foi buscar a autora na casa dela pra voltar lá, ainda mais porque a gente tinha proposta de acordo, e fazer constar que constou e não sei o que, eu sei que o Bruno conseguiu. Eu queria muito que ele estivesse aqui pra contar essa história pra vocês, porque foi assim, top. Foi muito top o que ele fez. Ele realmente se colocou no lugar do cliente. Ele pensou o que é uma razão da Fórum Delivery de existir, que é o sucesso do cliente, e ele fez isso e a coisa aconteceu, tá? Como é ele que tá falando que não ouviu o pregão, eu acredito, mas muitos correspondentes a gente sabe que não é verdade, tá? Infelizmente. Infelizmente, às vezes isso acontece. Então, pra que isso não aconteça, às vezes você vai no banheiro, sei lá, se prepare, cara. Fica perto ali, presta atenção, vê se tá chamando, vê se tá no horário. Presta atenção à parte, sempre a audiência anterior à sua. Opa, chamou essa, a minha é próxima, você já tem que ficar ligado. Já tem que ficar ligado, fica ali, fica parado na porta. Isso é muito importante. E converse com a outra parte. Converse, seja empático, seja gentil. Demonstre preocupação. Não chega lá no celular assim, ó. Você gostaria que fizesse isso com você? Tenho certeza que você não gostaria. Se tivesse puto da vida lá e aí chegasse alguém e olhasse pra tua cara, você não pode deixar isso acontecer. Isso. Oi, Bru. Ai, Bruno, queria que você estivesse aqui pra contar essa história. O Bruno tá na live. Onde você tá, Bruno? Vem pra cá contar essa história. Beleza. Eu vou seguir aqui porque senão não vai dar tempo. Meu Deus do céu. Tem muita coisa pra falar. Ainda tô no passo 5. Esse que eu falei agora é o passo 5, tá? Chegada / empatia. A condução é o passo 6. A condução da audiência, gente, ela entra muito no passo 7, que é a apresentação de proposta, eventual proposta se tiver. A condução, gente, se você já fez um bom papel lá fora relacionado à empatia, se você já tiver proposta, vocês já vão ter conversado. Se você não tiver proposta, você também já vão... Né, já vai entrar para audiência meio que sabendo. Por isso que essa fase anterior, ela é muito importante. Ela vai evitar, inclusive, que às vezes na audiência você tá tenso. Vamos supor que você nunca fez uma audiência, ou então são as primeiras audiências, você ainda se sente um pouco inseguro. Às vezes a presença do juiz pode deixar meio em choque. E tem juiz que às vezes acorda com a cabeça meio virada. E aí começa a te pressionar, começa a falar coisa. Então... essa fase que antecede a sala de audiência, ela já pode te trazer, assim, muitos benefícios, muitos. Mas, se você não conseguiu encontrar a parte, se você vai ter que conversar lá dentro mesmo, tudo bem. Aí a gente entra na parte de condução. E aqui, gente, as variáveis são inúmeras. Porque uma audiência trabalhista pode acontecer uma coisa, uma audiência civil pode acontecer outra, e assim... não tem como eu falar de tudo que pode acontecer dentro da sala de audiência. A única coisa que eu tenho que falar, e eu posso seguramente falar para você, é: siga as orientações. Se tiver nas orientações que você precisa fazer perguntas para alguma testemunha, você tem que fazer as perguntas para testemunha. E se for indeferido, você tem que fazer constar em ata que foi indeferido. Se a proposta de acordo, coisas que aconteceram já, se a proposta de acordo indicava que o prazo para pagamento do acordo era 15 dias, e a juíza falou, não, é 10.
10 dias. O que você vai fazer? Opção A, não fazer o acordo. Opção B, não fazer o acordo. Opção C, não fazer o acordo. Ou liga pro seu cliente e fala, o prazo é esse. Ou então, só pode fazer com multa. Liga pro seu cliente, peça autorização. Não faça sem falar pro seu cliente. Essa questão de prazo e questão de multa, mas mais principalmente a questão de prazo. Gente, entendam. A pessoa que vai pagar o acordo não é a pessoa que te contratou. Entendeu? Você vai ligar pro cliente e falar assim, eu tô te mandando a ata. Ah, claro! Aí o cara vai receber a ata e fala, teve acordo, peraí que eu vou pagar agora. Não é, gente, entendeu? É uma empresa que tem que passar por departamentos, por pessoas, tem que assinar papéis, tem que liberar pagamento, é uma burocracia do inferno o pagamento. Você não pode pressupor que dá pra pagar em 8 dias e não em 10. Não, tem que falar com o seu cliente antes, senão não fechem o acordo, tá? E por isso que é tão importante você ler com atenção. Se tiver uma contraproposta, Fernanda, o que eu faço? Liga pro seu cliente. Se o juiz permitir ligar, sai da sala, pede, excelência, eu vou entrar em contato com o meu cliente e tal. Liga pro seu cliente, fala, tô aqui, a proposta foi 100 e ela quer 500, pode? Não? Então tá bom, obrigado, tchau. Desliga e volta, fala, não posso majorar, é esse o acordo, enfim. Se o juiz não deixar sair da sala, porque às vezes não deixa, não fecha o acordo. Não, mas Fernanda, é só R$2 a mais. Não fecha o acordo. Vou falar 150 vezes, não fecha o acordo. Porque esse é o maior erro dos correspondentes. Aceitar a multa quando o cliente prevê que não pode. Mudar o prazo quando o cliente manda expressamente o prazo que deve ser obedecido. E pedir julgamento antecipado da lide. Esse, assim, é disparado o que mais acontece. Gente, não aceita. Concorda em antecipar julgamento? Não. Mas tem prova para produzir? Sei. Você não é o advogado da causa. O advogado da causa é o seu cliente. Você não sabe as estratégias dele, se ele não apresentou testemunho, sei lá. Qualquer coisa, não interessa. Você não é o advogado da causa. O advogado da causa é o seu cliente. Então, se perguntar, mas vai ter prova, doutor? Não sei, mas eu não aceito. Não, mas você tem que saber, porque alguns às vezes pressionam, gente, eu sei como é que funciona. Não, mas então eu vou colocar aqui. Então consta o meu protesto em ata que eu falei que não concordo. Pronto, aí você põe o que você quiser na ata. Mas coloca aí que eu não concordo, porque eu não concordo e acabou. Tem que ser. O que eu vejo às vezes do correspondente, gente, é medo às vezes de se impor. Você não tem que ser grosso com o juiz. Deus o livre. Aliás, você não tem que ser grosso com ninguém nesta vida. Entendeu? Pode parecer que eu tô sendo grosso porque eu sou meio brava. Mas não é que você tem que ser grosso. Mas você tem que ser firme. Você tá representando quem? O seu cliente, oxi. Então, se o seu cliente falou, não importa. Entendeu? Você tem que... Beleza, ou liga pro seu cliente, ou você vai ter que fazer desse jeito. Faz constar em ata. Eu fiz uma pergunta lá pra testemunha... Mas foi indeferido. Consta em ata que fez a pergunta e foi indeferido. Tem que constar. Se o seu cliente pediu, tem que constar. Ponto e acabou. Ale, fala mais sobre isso aí. Porque eu sei que você tem um monte de coisa aí pra falar. Olha, muita gente falando coisas muito legais, gente. Ai, mas eu não consigo ler. Eu tenho que correr aqui, senão não... Eu já tô assumindo pra mim que essa live vai virar 2. Porque eu tô no passo... 6 e são 10. Então, relaxa que hoje eu ainda vou falar bastante de audiência, tá? O juiz não aceita não especificar em audiência. Fernanda, aqui na comarca somos obrigados a especificar provas em audiências organizadas. Então, Sara, veja bem, se você já sabe que na sua comarca existe uma peculiaridade, quando você for contratado para audiência e isso não constar nas orientações, avisa o seu cliente, fala, oi, tudo bem? Aqui na minha comarca, a gente é obrigado a falar provas. E eu vi aqui nas orientações que não há nada sobre isso. Se eu for questionado em audiência, como que eu devo conduzir? Lindo. Aí o seu cliente vai te falar, olha, a gente vai apresentar essa prova. Ou ele vai falar, não, pode desistir então que a gente não vai apresentar a prova. Mas o seu cliente vai falar. É bem diferente. Por isso que eu falei lá no começo da live. Se você sabe que a sua comarca tem peculiaridade em determinada situação, o seu cliente ele não sabe, ele não é da sua comarca. Então você tem que avisar ele, falar,
qualquer coisa. Ah, aqui é multa, aqui tem julgamento antecipado, aqui, sei lá, qualquer coisa você tem que pontuar pro seu cliente, beleza? Aí pronto, seu cliente já vai estar ciente, certo? Nossa, eu falei tanta coisa aqui, eu anotei muitas coisas aqui sobre isso. Prazo, multa, julgamento antecipado, desistência de testemunha. Já tivemos esse erro aqui, e foram algumas vezes, infelizmente, né? Mas, por exemplo, na orientação estava bem específico que deve ouvir aquela testemunha, enfim, aquela testemunha. O correspondente concordou com a desistência da testemunha. Você não sabe se pode desistir de determinada testemunha. O que já aconteceu aqui? Tentou intimar várias vezes a testemunha, não conseguiu. Aí a juíza pressionou. Falou, pô, tá, mas já tentamos várias vezes. Desiste da testemunha? O correspondente desistiu. Não pode. Não pode. Tá? Você tem que ligar pro seu cliente, falar, ou então fala, não vou desistir, não vou, quero o nosso caso. E ainda no nosso caso estava bem expresso assim nas orientações. Que já tentamos a citação várias vezes, mas que ainda não tínhamos conseguido. Insistir. E o correspondente desistiu. Então, tomem cuidado também muito em relação à testemunha, aos questionamentos que são feitos quando pede de depoimento e também a desistência. No que eu anotei de testemunha foram essas observações. Ale, se você tiver na live e tiver mais algum argumento aí, pode colocar. E argumentar com o juiz. Argumentar com o juiz. Eu sei que às vezes o advogado ele é inexperiente, às vezes ele tem medo, às vezes o juiz tá num dia que tá virado, mas você tem que entender que é a sua profissão. Você é advogado ou você ainda é um bacharel e tá atuando como preposto, sei lá. Mas você é acadêmico de direito, você fez direito na sua vida. Essa é a sua profissão. Então, quanto antes você aprender a argumentar com o juiz, melhor pra você. E às vezes não é nem o juiz, às vezes é um conciliador, às vezes não é o juiz que tá fazendo audiência de conciliação, não é o juiz. Mas você tem que conseguir argumentar o seu ponto de vista. Por exemplo, uma coisa clássica, tá, gente, que acontece aqui. O cliente não autoriza acordo com multa, tá? Não autoriza. Aí, o que acontece? O conciliador, às vezes, fala assim, então a empresa está de má fé. Ela já está fazendo acordo falando que não vai cumprir. Não é isso. Não é isso. Eu não tô falando que todas são lindas e fofas, não. Eu estou dizendo o que acontece aqui com os meus clientes, tá? O que acontece aqui? Existe, gente, o pagamento de acordo, ele passa por várias pessoas e vários departamentos e vários papéis têm que ser assinados e é uma burocracia gigante, beleza? Quando tem essa multa, se uma pessoa faltar naquele dia, faltou, sei lá, a mãe morreu, faltou. Ela não vai assinar esse papel. E esse papel só pode ir para outra pessoa quando essa aqui assinar. Aí já perde um dia, 2, 3, sei lá. Quando volta tudo isso, às vezes por um dia, vai ter multa. Então, é uma questão estratégica dos nossos clientes, que nós não podemos questionar. Não tá se é certo, se é errado, se tá fazendo de má fé. Gente, tem uma outra coisa que eu apontei aqui, mas eu vou até antecipar. Entenda a diferença de você advogar em casa própria e você ser correspondente. Existe uma linha muito tênue entre ser proativo e ser desastroso. É bem tênue essa linha, mas ela existe. Às vezes você quer ser proativo demais e o seu cliente vai achar abusivo. E às vezes você vai lá e toma uma decisão que não poderia ser tomada. Os correspondentes, eles devem seguir as orientações do cliente. Nós não somos os donos da demanda. Não somos. Nós somos contratados por atos isolados. Uma audiência isolada. A estratégia de defesa, a estratégia, sei lá, de prova, de depoimento, não é nossa. Nós apenas temos que seguir orientações. Se o seu cliente orientou dessa maneira, é assim, pronto, e acabou. Agora, se na sua comarca exige multa, fala pro seu cliente. Sinto muito, mas aqui tem multa. Aí o seu cliente vai ter duas opções. Ou ele aceita a multa, ou ele não aceita o acordo. E aí você vai ter que passar os dados da parte e ele vai tentar um acordo depois da audiência. Sei lá o que ele vai fazer, não é problema seu. Você não é o detentor da demanda, você é um correspondente, tá bom? Agora, você pensar, olha a linha tênue, né? Também não é tacar o dane, tá que se dane mesmo, esse negócio mesmo, eu vou fazer de qualquer jeito. Entendeu?
A gente tem que ter coerência. Ninguém aqui é criança. Todo mundo consegue entender que existe uma linha entre fazer de qualquer jeito e fazer o que a gente tem que fazer. Então, é você pensar no sucesso do cliente. Quantas centenas de vezes aconteceu com um cliente de mandar uma defesa errada? Uma defesa errada. E a gente teve que fazer sustentação oral na audiência lá. Defesa oral. Desculpa, sustentação oral não. A gente teve que fazer defesa oral em audiência, porque o cliente mandou coisa errada. Agora, só porque o cliente mandou coisa errada, eu vou falar, não é problema meu, ele que mandou errado mesmo, que se dane. Não sou trouxa de fazer isso. Eu ia lá e eu pensava na excelência do meu cliente e no sucesso do meu cliente e eu fazia o melhor que eu podia fazer. Então, veja, não é tocar bola pros outros, batataçando. Batata, passei a batata, agora é seu. Não. É você entender que existe uma razão diferente. Agora, por exemplo, você vai ler a defesa e fala assim, não concordo com a sua tese de defesa. Você não vai fazer isso pro seu cliente. A tese é dele. Agora, aqui tem julgamento antecipado da lide. Aqui tem multa. Aqui, sei lá, coisas pontuais da sua comarca. Isso é pensar no sucesso do seu cliente. Isso é você se preocupar de verdade com o seu cliente. De verdade. Existem várias situações, eu não conseguiria enumerar isso numa live, de casos que só o correspondente da comarca vai poder ajudar o cliente. Várias situações acontece isso. Tem comarca, gente, que, olha, estamos na época de processo digital. Época de processo digital. E tem comarca que exige documentação original quando o processo é físico. Aí tem que mandar por correio. Acreditem ou não, existe isso ainda. E muito no Brasil. Isso é uma coisa que só o correspondente local vai poder falar, né? Como que o cara não vai saber? Ele não é de lá, entendeu? Então, são situações que vocês precisam pontuar pro seu cliente. Ó, gente, pra não dizer que eu não avisei, faltam 3 minutos pra acabar essa live no Instagram. E assim, eu vou começar outra live, porque eu vou terminar o assunto de audiência. Eu quero muito que todos vocês que estão nessa primeira live me acompanhem. Eu vou encerrar essa e eu já vou apertar o botãozinho e a gente vai começar outra na sequência. Porque eu ainda tô, assim, na metade do conteúdo. E eu acho que esse conteúdo é muito rico para vocês que são correspondentes audiencistas. Eu vou começar outra live. Eu tinha até me programado aqui com o Bruno, com a minha mãe que tá olhando as crianças. Eu falei, não, gente, vai ser só 1 hora de live. Vocês viram que eu corri pra caramba, eu falei pra caramba, mas eu não consegui e eu não quero prejudicar vocês. Eu vou encerrar e eu vou começar outra live. E eu convido todo mundo que tá aqui a participar dessa segunda live, tá bom? Eu vou falar até onde eu conseguir aqui. Aliás, acho que eu vou encerrar agora pra eu conseguir encerrar direito, né? E aí eu vou começar uma outra live, tá bom? Deixa eu ler aqui rapidinho, então, porque depois eu não vou conseguir ler. A lei. Um acordo mal feito, por vezes, é pior que uma sentença. Entendam que, por vezes, acordos errados, o escritório que fica com o custeio desse acordo. A lei te ama. Sabia, gente, que às vezes isso acontece? Quando o correspondente faz acordo errado, a empresa não paga. Quem tem que pagar é o escritório. Olha o tamanho do prejuízo. Você pensa que é bobinho? Isso não é bobinho, não. Isso é muito sério. Tá? Tudo deve vir nas orientações. É isso? Isso mesmo. Que mais? Até em relação às perguntas. Tem cada pergunta a ser feita que a gente acaba passando vergonha. Eu já vi isso também, Lucas. Eu já vi cliente pedindo coisa assim, processual impossível. Né? E eu pontuo isso antes da audiência, tá? Ai. Quantas vezes já aconteceu comigo do juiz falar, sério que você tá perguntando isso? Eu falo, fazer o quê? Segura a orientação. Exatamente. Não, mas você tá certo, Lucas. Isso acontece comigo também. Pode ter certeza. Deixa eu ver se eu consegui ler rapidinho. Tá travando. Pronto. Voltei. Fase 2 da live. Agora eu vou deixar o pessoal entrar, que eu acho que eu não vou falar mais 1 hora. Então, a gente pode deixar essa live ficar um pouquinho maior. Bom, gente, estávamos falando então da proposta de acordo em audiência e da apresentação no geral, tá? Em audiência. Pedi para vocês anotarem muito cuidado no que se refere a acordo, principalmente em relação a multa e prazos, tá bom? E falei também do julgamento antecipado, que nós não sabemos as estratégias
dos nossos clientes. Então a gente tem que seguir as orientações acima de qualquer coisa, acima do que achamos, não sei o que, não interessa. A gente tem que seguir a orientação do nosso cliente, tá bom? Falamos sobre isso, falamos sobre desistência de testemunha, cuidado, e falamos também sobre as perguntas às testemunhas, que você tem que fazer, tá bom? Resumindo, falando tudo isso, significa o quê? Siga as orientações do cliente. E por isso, as orientações do cliente são muito importantes de serem enviadas. Tem clientes aqui que não mandam orientação. Então, o que a Alessandra faz? Ela pega a contestação, ela lê a contestação e aí, em cima da defesa, ela escreve a orientação da audiência. Mas o meu cliente sabe que a Alessandra faz isso. Tá? Não é uma coisa que, uma orientação que eu tô inventando na minha cabeça porque eu sou muito crazy. Não, tá escrito na defesa. Então, a Alessandra pega parte dessa defesa e transforma em orientação. Mas isso foi aprovado pelo meu cliente de ser feito, tá bom? E eu tô falando isso porque pode ser que tenha alguém aqui que tenha logística. Eu sei que tem alunos do treinamento correspondente alta performance que já tem logística, né? Que começaram como correspondente, mas o treinamento ajudou muito e eles já viraram logística. Então, para vocês que são logística, é muito pior, vamos dizer assim, a nossa responsabilidade. Então, alinhe com o seu cliente se pode ser feito dessa maneira. O cliente vai até gostar, tá? Ao invés... mas aí a responsabilidade também é de quem tá fazendo. Eu falo pra Lê. E essa ideia, gente, diga-se passagem, foi da Lê. A Lê tem ideias geniais, assim, no que se refere à audiência, porque ela faz isso todos os dias há muitos anos com a gente. E, enfim, essa ideia foi dela. E aí eu falei pra Lê, tá bom. Mas você que tá mandando aí, meu. Vai mandar o bagulho errado, lascou. Então, tem que fazer com muita atenção, tá? Né, Ale? Fala aí. Dá uma dica aí, se você quiser, dá uma dica aí pro pessoal. Ah, agora eu tô até falando mais calma, vocês estão vendo, né? Tô até mais calma, porque eu sei que agora vai dar a volta. Carlão voltou, fez xixi, tomou água. Fê, lembra de falar pra verificar a ata antes de sair da audiência. Vou falar isso agora, doutora. Vamos lá, vamos falar essa parte. Então, beleza, deu tudo certo, fez o acordo, não fez, enfim, deu tudo certo, chegou o momento de assinar a ata. Processos eletrônicos ou não, enfim, vocês precisam conferir a ata antes de acabar a audiência. Eu já vi de tudo, gente, eu já vi nome sair errado, eu já vi nome sair trocado, autor e réu, eu já vi número de processo errado, eu já vi o que é mais perigoso, tá? As atas prontas. Vou colocar bem entre aspas aqui, porque não, de certo não é muito legal falar que tem ata pronta. Mas tem, né? A gente sabe que tem PROCON, que tem modelo de ata, juizado que tem modelo de ata. E qual é o problema desses modelos de ata? São as multas e prazos de pagamento. Normalmente, quando você faz audiência, oi, minha proposta é 100. Eu aceito 100. Epa, fez audiência. Beleza. Aí você chega lá, vai ler a ata, multa de 20%. Aí você fala, mas a gente não combinou isso aqui. Mas é praxe, a ata é pronta. Nem sei quantas vezes eu já ouvi isso aí. Então, você precisa ler. Porque numa dessa, a orientação do seu cliente é não fechar o acordo e a ata tá constando isso. Aí você vai falar, pô, parar, não vou assinar. Não, mas você já fechou o acordo. Não assinou. Não assinou. Tem que arrumar a ata de audiência. E aí você pode fazer rodar a baiana que você quiser. Porque se você assinar a ata, você tá anuindo qualquer coisa que esteja lá. Propósito de acordo errado, valor errado, prazo de pagamento errado, multa, nome, o que tiver de errado, se você assinar, já era. Tá feito. Entendeu? Então você precisa assinar. E o que você não concordar... Não foi bem assim, a pergunta que eu fiz para testemunha não tá aqui, foi indeferida a minha pergunta, não tá na ata, tem que constar na ata. Porque acontece às vezes, o correspondente deixou de fazer ele fez a pergunta, mas não constou na ata. Aí a gente vai perguntar, fala, mas e a pergunta aqui que você não fez? Não, eu fiz. Não, mas não tá na ata. Mas é que não constou na ata. Gente... Não dá, né? Pelo amor de Deus. O que não tá na ata, é igual... Não tá no Google, não existe. Então, não tá na ata, não existe também. Você tem que fazer constar o negócio na ata. Consta os protestos, consta a pergunta e consta tudo. Porque senão, como é que você vai provar? É sua palavra contra a da ata. O que você acha que o seu cliente vai acreditar? Na ata ou na sua palavra? Na ata.
Ainda mais se você assinou. Aí, nessas situações que já aconteceram com a gente, o correspondente assinou e a gente falou, mas meu Deus, como é que você assinou essa ata? Tudo errado. Muito cuidado para assinar. Lê do começo ao fim, lê. Gente, nossa área, acho que qualquer uma, né? Mas vamos falar da nossa, porque essa live é disso. Exige a nossa atenção e leitura de tudo. Não pode fazer as coisas nas coxas. Tem que ler, tem que ler. Nara, respondi isso? Falei? Você acha que tem mais alguma coisa a ser acrescentada? Pode colocar aí também. Agora o Lucas sabe também. Agora o Lucas sabe. Lucas, você é super fofo, adorei conhecer, queridíssimo, muito mesmo. Você é sinistra demais. Eu acho que sinistra, Lê, significa que você é legal, tá? Lá no Rio. Eu não acho. Ó o Gustavo aí. E aí, Gustavo? Tá na live também, né? Vocês sabem o quanto que eu sou brava. Eu não preciso ficar falando aqui. Eu sou muito problemática. Bom, então beleza. Conferiu a ata. Assinou. Ok. O que mais que eu coloquei aqui? Leitura da ata e assinatura. É o passo 8, tá, gente? Nossa, o meu editor de vídeo vai querer me matar quando ele assistir esse vídeo. Porque eu falei pra ele, eu vou falar passo 1, passo 2. Tô falando nada. Tô só falando um monte de coisa que vai matar. Mas beleza, vamos lá. Próximo passo, 9. Relatório de audiência e contabilização de prazos. É isso? É isso. Gente, todo mundo sabe aqui que eu falo, e quem é CAP sabe que eu falo isso também no treinamento. Eu não gosto e não acho que seja legal você mandar segue ata, tá? Eu acho que um relatório do que aconteceu na audiência é o que vai trazer o diferencial para você. Por quê? O seu cliente não estava lá. Você é o olho do seu cliente. Você que viu se o juiz está bravo, se a parte estava estressada, se o advogado da outra parte era XYZ, você estava lá. Então, ninguém melhor do que você de contar para o seu cliente o que aconteceu. Compareci na solenidade conforme solicitado, faltando X tempo para audiência. Antes de adentrar a audiência, conversei com a parte, qual se mostrou, irritada, sei lá. Você vai contar para o seu cliente, você vai fazer um relatório do que aconteceu para o seu cliente. Se tiver prazo em curso, em nome de Jesus, avisa pro seu cliente quando mandar a ata. Mas, Fernanda, ele vai ler a ata. Ele vai. Só que, às vezes, ele demora para ler. Imagina se tem você foi para conciliação. A instrução foi marcada no dia seguinte. E aí, o seu cliente não viu. Sei lá, não viu. Aí, você vai falar, mas eu mandei, né? Pô, custa você escrever lá no e-mail? A instrução foi marcada para amanhã? Ou então, se deu prazo de, juntar subs... Enfim, qualquer prazo. Escreve para o seu cliente que tem prazo em curso. Fechamos o acordo. A audiência restou frutífera. Qualquer coisa nesse sentido. Faça um relatório. Não manda segue ata. Quem é CAP aqui tem a obrigação de mandar relatório. Porque é uma coisa que eu falo muito no treinamento. E eu não tenho dúvida que isso gera um relacionamento muito positivo com o seu cliente. O cliente gosta disso. Gente, os correspondentes que eu contrato na Fórum Delivery, eu sou cliente deles, né? O meu cliente não é cliente deles, ele é de forma indireta, mas a principal cliente sou eu. Eu tenho o poder de decidir se ele vai continuar sendo correspondente da Fórum Delivery ou não. Sou eu que decido, não é o meu cliente. Então, vocês têm que fazer de uma forma legal para a logística. Porque pode ser que o cliente do seu cliente não saiba, né, que você mandou um relatório. Mas o seu cliente, que é a logística, ele vai saber e ele vai ficar muito feliz. É o sonho das nossas vidas que os correspondentes mandem relatório de audiência. Quando o correspondente manda, a gente manda. Quando o correspondente não manda, aí existem algumas opções. E para você que é a logística, presta atenção no que eu vou falar agora. Se as orientações da audiência foram acordo, não multa e prazo 10 dias. Aí o correspondente manda segue ata. Pô, por que não fez acordo? Qual foi a contraproposta? O que o cara falou? Você não vai devolver pro seu cliente segue ata, mesmo que seu correspondente tenha mandado isso. Porque você precisa falar pro seu cliente alguma coisa. Se o correspondente mandou, você vai mandar. Minha sugestão, beleza? Como a gente faz aqui.
A gente manda a ata pro cliente, aí a Alessandra manda a ata e ela fala assim: já estamos verificando com o parceiro se houve contraproposta, por que não constou em ata, blá, 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 blá. Ela manda a ata e questiona o correspondente. Então, a ata fica pendente pra gente. A gente não devolve... Não, fica pendente pra gente, tá? Ou então, alguma consideração que veio na orientação pra fazer e não veio, e não fez. Então, a Alessandra, ela também faz esse filtro aí quando isso acontece. Isso precisa ser feito, tá bom? Se você é logística. Agora, se você é correspondente... manda uma ata pro seu cliente, pelo amor de Deus, vamos fazer. Isso serve para despacho também, tá, gente? Para despacho. Não manda só a petição. Explica o que aconteceu. É muito bom pro seu cliente saber disso, tá bom? Coloca aí, Ale, se você tem mais alguma observação pra falar sobre isso. Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Sinistra é elogio. É critério para trabalhar. Ai, gente, vamos lá, vamos seguir. Próxima coisa que você tem que fazer. Avisar os prazos, que nem eu falei, marcação de audiência, fazer relatório. Beleza, essa é a devolutiva. No momento da devolutiva, gente, o que tem que ficar muito claro para correspondente? Agora eu vou falar de dinheiro. O que tem que ficar muito claro para correspondente? Qual é a forma de recebimento? O que eu vejo acontecer... Hoje que a gente trabalha com sistema... Não acontece muito, mas quando era e-mail, acontecia. O correspondente mandava a ata e mandava os dados bancários. Lindo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. As chances são que a pessoa que contrata não é a pessoa que vai te pagar. Então, assim, não adianta você mandar os seus dados bancários com a ata de audiência. Primeiro, quando você acusou recebimento lá no começo dessa live... Você já tem que saber como é que esse cliente te paga. Se é no ato, 30 dias, 60 dias, não paga, é ONG, não sei. Você tem que saber como é a forma de recebimento, para você acusar recebimento ou não. Porque não adianta você fazer audiência, depois você mandar os dados de pagamento, seu cliente vai falar, prazo de pagamento 90 dias. Ah, não concordo. Lindo, você acusou recebimento. Então você tem que concordar. Né? Se você não concordasse, você nem acusava recebimento. Se você acusou e você fez... significa dizer que você sabe como é a forma de pagamento dessa empresa. Fernanda, eu não faço isso. Então, começa a fazer, tá bom? Então, não manda os seus dados bancários. Segundo passo, dá baixa naquela ata de audiência. Eu não sei quem é você, se você ainda é um correspondente de ponta, se você é logística, se você não é logística ainda, mas contrata alguns correspondentes e tal. É importante você ter esse controle. Já mandei essa ata? Não mandei? Essa ata tá pendente? Tá faltando informação? Dê baixa. E depois jogue isso para o faturamento. Como que a gente faz aqui? O Lucas, ele viu que existe 490 bilhões de procedimentos internos da Fórum Delivery. Cada passo vem depois do outro, não se atropela. Mas, quando é dado baixa, esse caso já entra para faturamento daquele cliente. Então, você precisa se organizar, e aqui não é o lugar de falar isso. Eu ensino muito isso no treinamento correspondente à alta performance. Como você se organiza para sair daqui e vir para cá, tá? Agora, você só precisa entender que precisa existir um fluxo dentro da sua metodologia de trabalho para que isso aconteça. Para evitar de você ficar cobrando cliente fora de época, você ficar mandando dados bancários e e-mail de contratação. Gente, sério, 99% das vezes, se você fizer isso, as chances são que você não vai receber. Deixa eu bater uma foto aqui. Ai, que legal. Muita gente na área. Então, preste atenção nisso e baixa para faturamento, tá? E aí, o que pode acontecer? Se você foi contratada para conciliação e aí marcou EJ, quando você manda a ata de audiência, já se coloca à disposição para EJ. O que nós fazíamos antes, no começo da Fórum Delivery, quando era menos contratação, hoje não, assim, não consigo, né, fazer mais da forma que eu gostaria. Mas fizemos isso por muitos anos na Fórum Delivery. Agendávamos, tínhamos uma agenda interna, né, das audiências. Então, assim, faltando uma semana para aquela audiência, se o cliente não tivesse contratado ainda, a gente mandava um e-mail falando, em cima da mesma cadeia de e-mail que nós havíamos mandado a primeira ata, não recebi contratação para essa audiência, posso fazer a segunda? E aí, amor? Bom. Bruno chegou. Ô, amor, descola um queijinho pra eu comer, alguma coisinha. Tá. Tô morrendo de fome.
Então a gente já fazia essa situação. E assim, algumas vezes o cliente esquecia mesmo, né, de marcar audiência. E aí vai depender muito do cliente, sabe, gente? Hoje eu trabalho com clientes super organizados, assim, alguns mais, alguns menos, mas houve uma época, assim, que eu tinha um grande cliente e ele era muito desorganizado, muito mesmo, assim. Era uma coisa, assim, generalizada. Então, todas as vezes que nós indicávamos, podemos comparecer, fatalmente eles tinham esquecido de agendar esse prazo. Como a gente já sabia que esse cliente era assim, então eu alinhei ali com a equipe e falei, ó, esse cliente aqui, toda vez que mandar a IJ, marca na planilha, porque eles vão esquecer. Dito e feito, né? Então vai muito de você sentir, né, qual é que é a do seu cliente. Vai muito disso. Mas faça. O máximo que vai acontecer é o cliente falar não precisa. E não precisa ou porque o patrocínio desse processo já está com outro escritório, ou porque ele contratou outro correspondente. Aí aqui vai uma dica, ó, top. Anota essa dica aí que eu vou te dar. Se você mandou para o seu cliente o número de processo, compareci na conciliação, posso comparecer na AIJ, dá uma olhada no site. Porque se o seu cliente não tá mais com essa carteira foi para outro escritório. Você já sabe para onde foi. E aí você vai poder vender o seu trabalho como correspondente. Oi, tudo bem? Eu fiz essa audiência de conciliação. Eu sei que tem uma IJ. Será que dá para fazer? Já fiz muito isso também no começo. Muito mesmo. Mas lá no começo, né? Hoje não tem a menor possibilidade da Alessandra fazer isso. Se eu der essa ideia pra ela, ela vai me bater. Vai sair a mão dela nessa live, vai vir na minha cara e vai me dar um soco. Se eu falar amanhã, Ale, vamos montar uma planilha. Ela vai me agredir, tá, Ale? Não vou fazer isso. Mas se você ainda tá no começo, faça isso que é legal. É interessante, você vai ver que, puta, vai trazer muito resultado pra você. Beleza, e baixa pra faturamento. Agora, as situações que eu coloquei aqui. Ah, uma situação importante aqui, ó, de audiência que eu quero comentar com vocês. Às vezes, vocês vão estar, vamos supor que você tá pela empresa X. Uma audiência às 9. Aí você olhou e viu que às 9h10 tem outra audiência para a mesma empresa, tá? E aí você vai perguntar se já chegou alguém para fazer essa audiência. E aí não chegou ninguém. E aí você pega e acha que pode entrar. Gente, deixa eu colocar duas situações que podem acontecer aqui. Existem empresas, e aí eu não tô falando de cliente escritório, eu tô falando de empresa. Banco. O banco, ele tem os processos dele, às vezes, com mais de 10 escritórios. Isso não significa, se não tem ninguém que fazer aquela audiência, às vezes não é porque o seu cliente não te contratou. Às vezes esse processo está com patrocínio de outro escritório ou com patrocínio de ninguém. Então, o que eu sempre falo para os correspondentes? Proatividade é muito legal, mas ela tem que ter um limite, tá? Então, liga pro seu cliente e fala, ó, eu tô aqui pra audiência das 9 e eu vi que às 9h10 também tem uma audiência. Esse caso tá com vocês? Se o caso tiver com eles, pode ser que tenha tido um equívoco de pauta. Se o caso não estiver com eles, dependendo do cliente, ele pode passar a mão no telefone e ligar lá pro cliente dele e falar, oi, lindo, tudo bem? Viu? A ação não sei quem versus não sei quem, tá com o patrocínio de algum escritório? Porque se não tiver, eu já tenho um correspondente que está fazendo a audiência anterior e eu gostaria de ficar com o patrocínio, enfim. Não é assim que ele vai falar com o cliente dele, mas entendam esse processo. Ele pode pedir o patrocínio e aí o cliente pode autorizar e aí você ganha uma audiência a mais. Mas eu não acho legal você entrar, sabe assim? Vou entrar, porque às vezes não está com o seu cliente. Às vezes está com o patrocínio de outro escritório. E aí acaba, sabe, não sendo legal. Tem cliente que tem uma questão assim estratégica, só pode passar X processos para aquele escritório, e quando o cliente começa a pedir muito patrocínio, o cliente dele já fala, pô, toda hora tá pedindo patrocínio, começa a não ficar legal. Então, assim, é uma série de situações
que passa o nível do correspondente. Já é uma questão assim, estratégica, sabe, do escritório, e que não vale muito a pena vocês entrarem nesse jogo. Vale a pena o quê? Você avisar antes o seu cliente, falar, ó, tô aqui aguardando e tem a próxima audiência. Tá com vocês? Não tá? Obrigada, amor. Posso pedir mais um favor? Água. Tô 2 horas falando. Gente, tô comendo. Porque já o meu nível de fome, tô quase comendo o celular. Então, eu anotei isso. Primeiro pergunte pro seu cliente e aí sim, se coloque à disposição. Se você puder fazer essa outra audiência, muito legal você fazer. Mas pergunte antes o patrocínio do seu cliente. Deixa eu ler aqui. Enquanto isso, eu vou pegar mais um queijinho. A Simone colocou aqui, ó. Preposto faz relatório também? Faz-se. Se você foi contratado para ir só como um preposto, ou seja, você é o representante daquela audiência. Então, na minha opinião, o preposto sim tem que fazer relatório também. Não é só o advogado, não. Agora, se você foi como advogado e preposto, aí você escolhe um para fazer o relatório. Vamos supor que você vai com o seu amigo. Você é o preposto e o seu amigo é o advogado. De quem que é o cliente? É do seu amigo ou é seu? Se o cliente for seu, você tem que fazer o relatório. Se o cliente for do seu amigo, ele, na minha opinião, que tem que fazer o relatório. E aí é um relatório só. Não precisa do relatório do preposto e do relatório do advogado, tá? Cíntia, aqui em Cuiabá, nas audiências, os áudios são gravados. E a ata é simplificada, acho que é isso que você falou. Nesse caso, envia a gravação ou apenas o relatório? Nesse caso, Cíntia, às vezes, eu não sei como é aí, mas às vezes a gravação não fica pronta no mesmo dia. Às vezes tem que pedir a gravação. Então, quando isso acontece, minha sugestão é que você mande o relatório e avise que existe uma gravação em áudio. Tirar o torno aqui. E avise que tem uma gravação em áudio. Fica aqui, quer fazer? Falar alguma coisa de audiência? Vou pegar meu celular. Tá. E avise que tem uma gravação em áudio que vai demorar tantos dias para ficar pronto e já se coloca à disposição para fazer isso. E aí, nesses casos, há de se pensar se você vai cobrar uma nova diligência ou não. Aí depende muito do seu feeling, do seu cliente. Tem clientes que eu cobro, tem clientes que eu não cobro. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, senhor. Alessandra, você também esqueceu de me lembrar disso. Pausa pra eu comer um queijo. Tipo, a culpa já é da Alessandra já, né? Que não me lembrou. Quando eu falei... Peraí. Senão meu editor de vídeo vai matar de vez. Ele fala, além de falar tudo nada a ver, Fernando, você ainda tava comendo? Você quer me ferrar, né? Segura que isso é importante. Quando eu falei de documentação de audiência, quando o processo... Volta para o editor de vídeo me matar. Quando eu falei sobre documentação de audiência, quando o processo for físico, por óbvio, você vai imprimir a documentação e vai levar para audiência. E quando o processo for digital, o que você deve fazer? Minha sugestão é que você pergunte para o seu cliente se eu tenho que fazer protocolo ou não. E aí, tem correspondente que cobra fazer esse protocolo. Entendam a minha visão, tá? E com certeza a visão do seu cliente também, que é contratante. Se você fosse para uma audiência de processo físico, você não ia ter que imprimir a documentação? Ia. E você não ia cobrar por isso, porque isso é ato inerente ao comparecimento na audiência. Você não vai para uma audiência sem levar documento. Uma coisa tem a ver com a outra. Então, por que numa audiência com o processo eletrônico você vai cobrar fazer o protocolo? Entenda, não faz sentido. Não faz sentido. É ato, é inerente. Então, o que acontece aqui? A maioria dos meus clientes, mesmo fora assim, do estado, eles já fazem os protocolos. Aí eu peço o comprovante do protocolo. Por que eu peço? Vai que dá pau e não consta o protocolo da contestação lá. Chega lá na hora da audiência, o pessoal fala assim, não tem subs aqui não. Se você tiver com o protocolo, ainda que impresso, vai falar, problema seu. Meu cliente fez, tá aqui, ó.
Importante, então, mesmo processo eletrônico, eu peço. Lembrando, por que eu peço? Porque eu sou louca? Não, porque a corda arrebenta pro lado mais fraco. E a gente tem que a gente tem que prevenir qualquer situação que vai acontecer que a gente vai ser prejudicado. Então, pede o protocolo pro seu cliente, mesmo que o protocolo seja eletrônico. E aí, gente, na minha opinião, não tem que cobrar. Porque é ato inerente à solenidade. Você não vai para uma audiência sem documento. Você não faria isso se o processo fosse físico. Por que você vai fazer se o processo é eletrônico? Mas, enfim, há correntes que falam que não. E eu respeito, né? Mas dependendo do seu cliente, o que ele entende. Eu, como sou contratante, entendo dessa maneira. Agora, nos processos que são físicos, o que é muito importante você ter em mente. Você vai imprimir a documentação, veja antes com o seu cliente se ele vai reembolsar a despesa da impressão. Fernando, isso é um absurdo. É claro que ele tem que... Não, nada é claro nessa vida. Lembra no começo da live que eu falei que a gente não tem que achar nada? Que a gente só segue procedimentos? Não é claro. Eu tenho cliente que não reembolsa. E, cara, eu vou falar pra vocês, a documentação da audiência desse cliente é grande pra caramba. Teve uma audiência que foram mais de 200 folhas. Tá bom pra vocês? E esse cliente não reembolsa. O que eu vou fazer? Eu tenho vontade de chorar, mas ele não reembolsa. Então, você não tem que achar. Você tem que ter certeza. Viu que o processo é físico? Pergunta pro seu cliente se ele reembolsa a impressão e como é feito esse reembolso. Eu tenho clientes que, por incrível que pareça, exigem o recibo original por correio. Olha as ideias do cliente. Eu acho isso fora da curva da sem noção da vida. Mas tem cliente que é assim. Agora, tem cliente que aceita recibo digitalizado. Ok. Então, pergunta pro seu cliente se ele reembolsa. Ah, sim, a gente reembolsa. Beleza. Posso mandar junto com a ata? Junto com o relatório? Ah, pode. Beleza. Não, precisa mandar pro correio. Você já vai saber o que você tem que fazer. Agora, também, quando você recebe a contratação, vê se o processo é eletrônico ou se ele é digital. Às vezes tem... Ai, agora eu vou falar uma coisa que é muito top, gente. Às vezes o cliente vai te contratar com preposto e ele vai mandar você fazer o protocolo da documentação. Gente, pode? Voltei, gente. Entrou uma ligação. Vê se tá aparecendo aí. Já liguei pra ela, vai que ela vai ligar aqui de novo. Aqui entrou uma ligação. Gente, pode ser advogado e preposto na mesma audiência? Não pode, tá? Então, se você for contratado para fazer audiência como preposto, você não pode fazer o protocolo da documentação. Certo? Aí você tem que combinar com o seu cliente. Falar, olha, temos duas opções. Ou vocês fazem o protocolo, ou eu vou ter que cobrar uma diligência. Aí sim, vou ter que cobrar uma diligência para fazer o protocolo, porque eu não posso fazer porque eu sou o preposto. Eu vou ter que pedir para um advogado, outro colega, amigo meu fazer. Aí sim você vai poder cobrar a diligência de protocolo de documentação. Caso contrário, na minha opinião, não. Mas tomem cuidado, tá, gente? Porque parece muito óbvio isso que eu tô falando, de preposto, não pode ser advogado e tal. Mas eu recebo diariamente essas dúvidas por direct. E não só por direct. Eu vejo cliente meu contratando preposto e pedindo para fazer protocolo. Eu vejo isso. E aí a Lê já fala, opa, não pode. Aí a Lê fala, ó, não vai dar. Assim, vamos ter que cobrar uma diligência para fazer esse protocolo ou vocês preferem fazer por aí? A Lê, ela já pega isso, tá? Comendo um queijinho. Tinha esquecido de falar. E isso é muito importante porque é muito comum acontecer isso com o processo eletrônico. Coisa que já não acontecia no processo físico, né? Porque quando ele contratava só preposto, a documentação já tinha que vir assinada. E se contratava advogado e preposto, tem que vir uns subs para você ter poderes para assinar a defesa, tá? O que mais? Deixa eu ver se eu consigo ajudar mais alguma coisa aqui. Peraí que tem coisa ainda pra falar. Eu falei pra vocês que eram 10 passos, mas vocês estão vendo que já foi muito mais coisa, né? Fala aí, Bruno, alguma coisa aí. O Bruno tá aqui, gente.
Fala aí alguma coisa. Tem me chamado, eu tava na live lá do escritório. Ah, pra você participar? Ah, conta aqui pra gente então aquele caso lá que eu dei exemplos, pode contar? Alguém quer que o Bruno conte, gente, a história dele? Vamos fazer uma pressão aqui, porque o Bruno não gosta de aparecer na live. Ó, Valdiele. Aconteceu comigo, não perguntei como era a forma de pagamento, depois de feita a diligência, fui informado do prazo. Sendo assim, vou ter que esperar. Exatamente. Olha a fome da pessoa. Fernando Xavier? Oi, doutor, é você? Fê668 Yahoo? É o doutor Fernando Xavier? É o nosso correspondente há muitos anos. Há muitos anos lá em... Por que todo mundo rindo? Lá de Barueri. Vai ficar gravado. O que você não concorda comigo, Lucas? Ixi, eu não sei o que o Lucas tá falando. Fala aí de novo. Bruno, quer falar? Pode ser, vamos lá. Ó, o Bruno vai falar aqui, gente, o que aconteceu com ele. Pra quem entrou agora, teve um caso que o Bruno tava aguardando o pregão, ele deu o nome dele antes de entrar na audiência, e o cara não chamou, sei lá. Aí como que o Bruno conseguiu reverter a situação? Vem cá. É que se eu virar, o celular ele vai voar. Eu apareço aqui. Aí, ó. E aí, tudo bem, pessoal? Na verdade, eu não lembro exatamente onde era Ah, não importa a como audiência, mas vamos lá. Eu cheguei na audiência, né? De praxe daquele fórum era comum o advogado esperar na sala da ordem, né? E eu estava aguardando na sala da ordem, enfim, e o que aconteceu? O responsável não chamou exatamente, ele não chamou porque ele achou que a parte não tinha comparecido, que no caso porque o autor ele estava lá e por algum motivo, não me lembro qual era o motivo, faz muitos anos, ele não chamou, não apregou o réu, no caso a gente estava pelo réu. Mas você tinha dado o nome. Tinha dado o nome. Ele tinha dado o nome quando ele chegou. Não sei o que aconteceu, mas ele não chamou na sala do OAB. Ou não lembro que não tinha a listinha. Alguns fóruns, gente, não tem a listinha, né? De colocar o nome lá para marcar a presença. Se não me falha a memória, eu acho que esse também não tinha. Mas aí, o que eu faço sempre? Se não tem a lista, eu vou falando com os responsáveis e eu falo onde eu estou, né? Se tem agora, se trocou, que a pessoa... Aí, tudo bem, mas de praxe naquele fórum era para chamar na OAB lá, do fórum. E, no caso, eles não chamaram. E quando eu saí, que eu já tinha passado uns 5 minutos ali, eu saí para confirmar qual horário, estava atrasado, né? Porque que não havia um chamado. Foi quando eu tomei aquele susto, né? Que foi falado que a audiência já tinha ocorrido, que a autora estava lá, que o réu não compareceu, no caso, eu. Aí eu falei, não, negativo, eu estou aqui, eu cheguei antes, eu avisei. Na hora que aconteceu isso, eu entrei na sala do OAB, peguei, conversei com os advogados lá, né? Peguei na hora o nome deles, OAB, endereço, telefone, porque eles estavam com testemunha, né, minha, que ninguém me chamou. Né? Ah, ele falou que chamou. Ele falou que chamou. Ele falou que chamou. O pior de tudo foi ele ter falado que chamou, entendeu? Foi. Só que ele não chamou, ele queria tirar o dele da reta. Aí, para ele livrar o rapaz lá, livrar o dele, ele falou, então tá bom, então assina um termo de comparecimento. Eu falei, então tá bom, então beleza, eu estava aqui, você não me chamou, então eu vou assinar o termo de comparecimento. Quando eu vou ler o termo ali, tomem cuidado, viu, gente? Leiam tudo. No termo estava escrito que eu tinha chegado depois da audiência. Aí eu falei, opa, eu não vou assinar isso. Como assim? Eu estava aqui antes, o senhor não chamou, né? E no caso, ele queria que eu assinasse uma documentação que eu cheguei depois. Eu fiz um escarcéu. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vou falar com o juiz. Essa situação não pode acontecer. Vou fazer, se o juiz não tiver aí, vou chamar a polícia, vou fazer boletim de ocorrência.
Cara, por quê? Numa dessa, o único prejudicado é você. Então faz escarcel sim. Pega o nome de testemunha, os colegas lá, os outros advogados, ou bacharel, enfim, estagiário, pega todo mundo que estiver lá como testemunha, não importa. Porque na hora do vamos ver, ninguém quer saber. Então, ou seja, com certeza o cara ia tomar uma carcada lá, eu não sei o que ia acontecer com ele, enfim, um pouco me importava naquele momento, porque ele estava sendo sem vergonha comigo. Mas aí como é que você fez lá? Você foi levar na hora eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta de acordo, vamos tentar achar o telefone da parte, e se ela concordar em vir, eu vou buscá-la, beleza? Aí a gente achou o telefone, eu liguei pra ela, falei que tinha proposta, fui até a casa dela buscar ela pra fazer a proposta. É a casa dela. Exatamente. Conversei com ela, levei ela pro fórum, fizemos o acordo e depois eu fui levar na casa dela. Sim. Mas aí teve outra ata de audiência? Teve. Foi feito o acordo. Em outro horário. Aí depois quando a gente mandou, a gente... Aí não constou. Essa primeira não constou o acordo. Tá. Porque eu falei, não tem que constar que eu não compareci, porque eu estava lá e o senhor não chamou. Só que a hora que ele viu, né, eu falei, se ela chegar lá e se der qualquer problema com o acordo, aí eu vou tomar minhas medidas necessárias, as devidas providências. Mas no caso, enfim, deu tudo certo, fui buscar a parte na casa dela, voltei pro fórum, só, né, Brasil, né? Não, e detalhe, que o Bruno não me falou nada disso quando tava acontecendo a coisa, porque eu sou desesperada, né? O Bruno tem muito mais paciência pra resolver esses casos do que eu. Você só me contou quando resolveu. Sim. Eu falei, e a audiência? Aí você falou, calma, senta, respira que eu vou explicar o que aconteceu. Mas tem que manter a calma, tentar resolver. Mas e resolver. não se deixar se intimidar, né, por funcionário ali do fórum. Tá? Se tiver que chamar o juiz, vai na sala do juiz, fala com ele, chama a polícia, porque é o seu cliente, você está defendendo os interesses do seu cliente. Por uma bobeira dessa, você acaba perdendo um cliente. Sim. Então, o cliente não vai querer saber por sinal, o cliente não vai nem acreditar muitas vezes que o cartório não chamou. Sim. Entendeu? Sim. Eu sei da minha idoneidade. Agora, o cliente também, lógico, tem cliente que está muito tempo com você, mas é por isso que, mas se você não demonstrar, pelo menos que você tentou resolver ali na hora, não, tá tudo certo, assinou o negócio, ou se não, vai embora e tenta resolver depois e tenta peticionar no caso. Esquece, até isso acontecer, Seu cliente já ficou puto. Seu cliente já ficou puto, você já perdeu o cliente, já deu merda no processo, com licença a expressão, gente, mas é o que aconteceu, é o que acontece. Então, tenta resolver ali na hora. Não importa Não, fica perto pra ouvir o pregão. Mas se acontecer um caso igual ao do Bruno, que não teve pregão... Não, aí... o cara não chamou, gente. Foi uma falcatrua. E pior, ele disse que chamou. Tanto que os colegas falaram, doutor, estamos contigo aí. Se acontecer qualquer coisa, a gente está aqui de prova pra falar que não foi chamado. Entendeu? Se eu estivesse no lugar deles, também faria a mesma coisa. Questão de, né, coleguismo. De coleguismo e ética também, né? E, enfim, gente, essa é uma das histórias. Uma das histórias. Uma das milhares de histórias que aconteceram conosco. Obrigada, amor. Na empresa. Tá bom? Beleza? Até mais. Vou virar porque a luz tá muito forte nesse ângulo aqui. Obrigada. E são coisas que só o Bruno faz por você, né, amor? Por isso que na aula do treinamento correspondente à alta performance tem uma aula bônus com o Bruno ensinando a fazer audiência, né? Aquela coisa de empatia, né, que o Bruno sempre fez. Aí, quando eu falei sobre essa questão da empatia, gente, já aconteceram, no plural até, algumas situações em que tinha gente do escritório no mesmo lugar em que seria feita a audiência e observou o Bruno entrando em contato com a outra parte, conversando, tomando esse cuidado, e depois fomos elogiados para o nosso cliente. Isso já aconteceu, eu contei até numa live já isso, e não é de forma falsa, você tem que fazer de uma forma genuína, mas realmente você se preocupar em conversar com a parte antes. Por exemplo, esse caso, o Bruno não deve ter achado a parte autora por algum motivo, porque geralmente ele fazia isso.
Mas já não teria dado esse problema. Se ele tivesse conversado com a parte autora, não teria dado esse problema. Às vezes o Bruno chegou na hora que ela não tava, sei lá, várias coisas podem ter acontecido. Mas, cara, era muita gente. E as salas ficaram separadas. Eu tava, acho que, trabalhando em outro caso. Ah, entendi. Então eu fui pra sala do AB pra trabalhar mesmo. Eu lembro disso. Mas, enfim, às vezes não dá, mas definam, tipo, como é pro Bruno e como eu acho que tem que ser para todas as pessoas que estão atuando como correspondente. Definam isso como parte do seu processo de trabalho em audiência. Comparecer com uma certa antecedência, procurar a outra parte, se apresentar antes de audiência. Às vezes, quando a gente ia fazer audiência, a gente observava, né, como os outros correspondentes faziam, porque a gente sabe quem é correspondente e quem não é, né? E a gente olhava assim... A parte tava, tipo, num banco e eles estavam, assim, de frente, sabe? E não se olhavam. E não se conversavam. Aí, quando fazia o pregão, os dois levantavam e entravam pra sala de audiência. E a gente olhava e falava, meu, nossa, que zoado, né? Podia ter conversado aqui, podia ter feito um monte de coisa e deixou de fazer só pelo fato de não ter empatia, de querer saber quem é a outra parte. Viana, aconteceu comigo 2 vezes no Rio de Janeiro, mas como eram 2 réus, constaram que estávamos presentes. Foi sorte. Às vezes dá uma sorte, né? Ó, a Irani tá falando, Bruno, sensacional, que dupla incrível vocês são. Parabéns, Bruno, pela atitude de buscar a parte e resolver o problema. Com certeza. Ai, meu Deus, se todos os correspondentes fossem proativos, né, amor? Né, Ale? Não sei se a Ale não deve estar mais na live. A Ale já falou, pelo amor de Deus, essa menina tá louca. Fala 2 horas, hein? Aguentar ela o dia inteiro. Ela tá com problema. A Juliana Lapa. Eu acho que eu conheço você, doutora. Eu acho que eu já vi esse nome. Colocou o enunciado aqui, ó. Jack Gecrim. Enunciado 98. É vedada a acumulação simultânea nas condições de preposto advogado na mesma pessoa. Então, isso serve não só para comparecimento no ato, mas também tomar esse cuidado com a documentação. E, Lucas, eu acho que eu entendi o que você falou, que você não concordava comigo de não cobrar, né, documentação. Porque tem documentação que dá muito mais trabalho. Realmente, às vezes, você vai fazer o protocolo eletrônico, é muito mais difícil do que você só imprimir a documentação para levar para audiência. Às vezes o cliente não sabe que só pode anexar até tantos mega, aí o cliente manda um gigante. Concordo, isso pode acontecer. É tudo uma questão de alinhar. Eu tenho clientes que pagam o protocolo de audiência, e eu tenho clientes que não pagam. Então, tudo é uma questão de alinhar. Tudo é uma questão de alinhar. Assim como tem clientes que não pagam, mas o correspondente cobra. Aí eu falo pro meu cliente, falo, olha, então, não vai dar, né? Vai ter que pagar, porque o correspondente tá cobrando e não vai dar, não tem outra opção. Tudo é conversado, mas é importante que você tenha os seus critérios de cobrança, a sua metodologia de trabalhar, tudo bem esclarecido, para não ficar muito aquela coisa de, depende, né, se é um cliente rico, a gente se cobra. É muito ruim isso, isso passa assim assim, que você não tem uma metodologia de trabalho. Eu acho que sim, há diligências e há diligências, há audiências, mas tem que existir um padrão ali, e em cima desse padrão, você cobrar da melhor forma que você julgar adequada, certo? Ai, meu Deus, eu acho que eu falei tudo que eu podia falar, gente. Pessoal do Rio Grande do Norte, beijo. Teresina tem o correspondente. Olê! Ale, tô mandando ata, mas tô aqui. Ai, Ale. Gustavo também, né? Thaís, já aconteceu comigo também, mas fui verificar antes de chamar a próxima. Oi, amiga, também tá aí. A Lei deve estar trabalhando. Agora que o Lucas conhece a Fórum Delivery por dentro, ele sabe a loucura que é, né? E o sangue que as meninas dão pra fazer tudo. As meninas, eu, Gustavo, porque sempre quando eu falo as meninas, aí eu acho que o Gustavo deve pensar, pô, Fernanda nem fala de mim. É que, né, eu generalizo, mas o sangue que todos nós, né, colocamos na Fórum Delivery pra aquela coisa toda acontecer. E agora você tá sabendo, né, Lucas, como é que é. Cadê? Doutora Elis. Fê, fui surpreendida com uma audiência em que estava representado uma MEI e que não podia ser por meio de preposição.
E como seria, então, essa representação? Nunca vi isso. Bom, gente, acho que é isso, né? Não vou exigir muito de você, de vocês, né? Que estão há 2 horas comigo nessa live. A gente vai bater 2 horas agora, falta 10 minutos para bater 2 horas. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. O assunto sobre audiências, ele é muito extenso. E eu dei hoje, vocês viram que foi uma visão 100% relacionada à correspondência. Eu não entrei em mérito processual de nada. Eu falei só sobre organização, sobre como você previne o seu cliente, como você faz um acordo, enfim, questões assim, realmente muito técnicas ligadas à correspondência e que você não vai ler em lugar nenhum, e eu garanto que você não vai ler em lugar nenhum. Agora eu preciso fazer uma observação muito importante para todo mundo que está na live. Todo mundo já sabe, aliás, eu quero fazer 2 observações. Todo mundo sabe que eu tô fazendo esse projeto de 48 lives, né? E que elas estão sendo salvas numa playlist no YouTube. Acontece que elas não vão mais ficar salvas e elas vão ficar somente para os alunos do treinamento CAP. Então, eu não sei a partir de quando eu vou tomar essa decisão, né, essa nova postura, mas isso vai acontecer. Então, a minha sugestão é que você venha para todas as lives e assista mesmo e anote, porque talvez uma ou outra vai acabar só ficando para quem é aluno do treinamento e não para todo mundo, tá? E a segunda coisa que eu tenho que falar para vocês, muito provavelmente a maioria daqui já viu, que amanhã eu vou dar uma aula ao vivo com o Dr. Cristiano e a gente vai fazer uma aula sobre uma coisa que dá muito dinheiro e eu até coloquei, você consegue fazer facilmente o faturamento de um mês com 2 diligências, que é a questão relacionada à propriedade intelectual, de marcas, patentes, e ele é expert nesse assunto e vamos fazer juntos essa aula amanhã. Não vai ser aqui no YouTube, no Instagram, não vai ser no YouTube, vai ser numa aula, uma sala privada, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, me manda um direct depois de terminar a live e eu vou mandar o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar o link para essa sala de aula só lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Não tem outro lugar para você assistir essa live. Não vai ser aqui. E o Cristiano, ele vai ensinar como você vai ganhar dinheiro trabalhando com marcas, patentes, enfim. Ele que é o expert no assunto, eu vou aprender junto com vocês. Quero muito aprender, porque também é meu interesse saber como que eu vou fazer um faturamento com 2 diligências. Eu quero bastante saber sobre isso. E essa aula vai ser amanhã, às 8 horas da noite, horário de Brasília. E só quem está no grupo do WhatsApp da aula vai receber o link de acesso. Tá bom? É muito importante isso. Gente, quem tá começando, quem às vezes tem um escritório de advocacia, quem tá com dificuldade de fechar faturamento, pelo amor de Deus, vai pra essa aula, aprende como é que faz esse negócio e vai ganhar dinheiro. Que daí não tem desculpa. Eu faço as lives aqui, a gente dá aula gratuita. Ah, essa aula de amanhã é gratuita. É uma aula inaugural, ela é gratuita, você não vai pagar nada. A gente faz o melhor que a gente pode para ver todo mundo ganhar dinheiro. Mas às vezes a pessoa prefere ficar ali, sentada, reclamando da vida. Ai, não tem dinheiro, ai, não dá, ai, eu acho que é difícil, ai... Eu não posso fazer nada, né? Se você não quer mudar a sua vida, imagina se eu vou conseguir mudar. Não vou conseguir mesmo. Eu estou falando que amanhã vamos dar uma aula ao vivo, online e gratuita para te ensinar a ganhar dinheiro no mês com 2 diligências. Aproveite essa oportunidade se você quiser. Ela é real, ela vai acontecer amanhã para as pessoas que estiverem inscritas. Se você quiser, então, como aqui no Instagram eu não consigo colocar link, quando terminar essa live, me manda um direct. Eu já tô com o link pronto para mandar para você fazer a inscrição. Beleza? Gente, deixa eu ver se eu coloquei. Ah, você chegou só agora, Carla. São 2 lives, tá? Essa é a segunda. Eu fiz 2 lives na sequência hoje, são 2 horas de live. Beleza? Que mais? Simone, prospecção ativa, isso aí. Quem é do CAP sabe que prospecção é a coisa que a gente mais fala lá. Beleza? Que horas a aula? 20 horas, horário de Brasília, tá? A Ana também colocou aqui o enunciado Fonage. Já estou inscrita. Ai, que bom, que bom! Ó, Márcia, já fiz alguns processos de marcas e patentes, então você já sabe. Aula presencial? Não, a aula vai ser online, tá bom? Gratuita. Que mais? Será ao vivo? Será ao vivo, mas online. Só não quer
Só não ganha quem não quer, isso mesmo, também acho. Ele está falando de MEI, né? Uhum. Que não pode ser... não pode ir com preposto, é isso que ela tá falando? Ah, eu perdi já isso que ela falou. Alguém falou. Acho que é interessante depois você abordar isso em alguma outra... Posso gravar sobre isso, a questão de ser MEI. Acho que ela colocou um enunciado. Rafael Apolinário, convida eu pra live. Eu vou fazer qualquer dia desses uma live pra abrir pras pessoas. Que bom, gente. Então, o Bruno tá falando aqui. Posso até fazer uma live outro dia falando sobre isso. Assim... É interessante falar que a microempresa, empresa de pequeno porte, né, no caso, quando elas estão por autoras, devem ser representadas, inclusive, né, em audiência pelo empresário individual ou sócio dirigente. Agora, quando for o réu, né, aí nesse caso tá bom, gente? Já peguei algum caso assim, no caso, se for representante, se a MEI for réu, no caso, é plenamente cabível, no meu ver, encaminhar um preposto, tá? Mas eu acho que é interessante a gente estudar sobre o tema. Fazer uma live, mas não sei se tem um enunciado, viu? É bom, para quem ficar com dúvida, tem um enunciado, não me falha memória, 141, uma coisa assim. Enunciado 141. Essas coisas eu já não... Meu negócio é correspondente, eu não manjo disso aí. Mas posso estudar e a gente faz uma aula sobre isso. Mas pode ser. Certinho. É porque alguém colocou essa observação aqui, gente. Por isso que o Bruno tá falando. Que mais? MEI no JEC. Não pode ser preposto. A Elis falou. Quando for autor. Quando for autor. O meu era autor. Isso aí. Porque a gente na Fórum Delivery, a gente praticamente 99,9% dos nossos casos a gente está sempre pelo réu. Pelo réu. Tem ou outro. Não, agora a gente até que tem alguns clientes a mais que estamos pelo autor, mas é mais pelo réu mesmo. A grande maioria é réu. Beleza, gente? Vamos nessa então? Que agora já deu, né? 2 horas. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Lucas, se você conseguir salvar pra mim, te amo pra sempre. E é isso. Manda em direct, tá, gente? Pra mim que eu mando o link da aula de amanhã, por favor. Tá bom? Beijo.